Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Dia C de Conferência e C de Ciência. O protagonista da Conferência Ciência Viva de hoje é o biólogo Nuno Ferrand. Nuno Ferrand é professor catedrático no Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é também diretor do CBIO, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. Nuno Ferrand especializou-se em Biologia Evolutiva e fez bastante e faz bastante investigação no tema que nos vem falar hoje, a história da nossa alimentação. Quando nós entramos num supermercado e olhamos para a diversidade de alimentos que lá encontramos, não pensamos à partida que estamos a recorrer, na verdade, a um número muito reduzido de espécies de animais e de plantas para a nossa alimentação. Mas a verdade é que a história da nossa alimentação é fascinante, não só por serem alimentos comuns que nós encontramos no supermercado e não pensamos na história que está por trás deles, mas também pela forma como essa história está a ser construída, porque combina métodos inovadores de biologia e de arqueologia. Mas está na hora de dar a palavra ao conferencista de hoje, Nuno Ferrand. O palco é seu. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria começar por dizer que é um enorme prazer estar aqui e agradecer as palavras da Marta. É sempre um prazer enorme vir à Ciência Viva. Sou geneticista, trabalho em genética de populações, em genómica de populações hoje. E a ideia foi trazer aqui um bocadinho das histórias escondidas que nós temos na nossa alimentação, naquilo que resulta da história da domesticação, do processo de domesticação. A invenção dos animais e das plantas domésticas é algo extremamente recente na história do homem. Começou há pouco mais de 10 mil anos. E hoje nós perdemos, em grande parte, a curiosidade por a história dessa mesma alimentação. É-nos normal, como referia a Marta, irmos ao supermercado, termos uma enorme variedade de produtos à nossa disposição e, no entanto, não sabemos pouco ou quase nada do que está por trás de cada um dos alimentos que nós consumimos regularmente. Por exemplo, a carne que consumimos. Este é um exemplo de que vou falar com um bocadinho mais de detalhe. A carne de vaca, quem diz carne de vaca diz carne de outras espécies, carne de cabras ou de ovelhas, carneiros ou de porcos ou de coelhos. São espécies que nós utilizamos e que todos os dias podemos encontrar no supermercado e que vamos relacionando mais ou menos com algumas das raças domésticas que conhecemos, mas verdadeiramente conhecemos muito pouco sobre elas e normalmente essa informação não está disponível. Quem fala de carne de vaca ou de outras espécies fala, por exemplo, das batatas, que são hoje um dos nossos alimentos mais fundamentais, mais icónicos. Todos comemos batatas fritas, fazemos puré de batatas, mas se calhar não sabemos verdadeiramente qual é a história e a disponibilização tão recente das batatas e a entrada tão recente desta espécie na nossa alimentação. Da mesma forma, o pão. O pão é também uma invenção recentíssima que resulta da domesticação de algumas espécies de cereais. O leite. Vamos falar também especialmente do leite e da sua história, que é também uma história que tem sido desvendada nos últimos poucos anos. Nos últimos 10 anos foi o período que nos permitiu perceber como é que nós incorporamos e de que maneira incorporamos o leite na nossa alimentação. E o café, estamos a falar daquilo que nos atrai, daquilo que precisamos, daquilo que gostamos todos os dias. Também o café tem uma história diferente de tudo aquilo que falámos até agora. É evidente que demoraria horas a falar da história de cada um
de que só de cada uma destas espécies e de que forma é que nós as inventámos, de que forma é que as descobrimos, de que forma é que a moldamos. E por isso eu vou apenas recorrer a 2 ou 3 exemplos e depois fazer uma síntese geral do que é verdadeiramente, de que forma é que nós modificamos a nossa dieta, de que forma é que nós estabelecemos o que é hoje ou o que são hoje os nossos recursos alimentares, ou seja, de que forma é que criamos aquilo a que chamamos os nossos recursos genéticos ou de que maneira é que nós inventamos a domesticação. E por isso, precisamente como a Marta dizia, e falando de ciência viva, os supermercados a que nos dirigimos cotidianamente são verdadeiros centros de ciência viva. São autênticas exibições de diversidade biológica. Aquilo que nós olhamos para um supermercado tem inúmeras histórias escondidas, inúmeras histórias fabulosas que nós poderíamos e deveríamos conhecer melhor e que nós poderíamos, por exemplo, começar por contar aos nossos filhos. São histórias extremamente interessantes, são histórias que é possível hoje desvendar e são histórias que são muito encantatórias. Como é que é possível hoje nós começarmos a perceber isto tudo? Precisamente ligando toda a documentação arqueológica e arqueobiológica, sobretudo, ou seja, toda a evidência que nos sítios arqueológicos durante a evolução recente da espécie humana, e nomeadamente, obviamente, durante o Neolítico, durante a neolitização, combinado com a genómica, isto é, com a evolução extraordinária que a biologia teve nos últimos anos e, nomeadamente, com a nossa capacidade hoje de fazer sequenciação do DNA, de fazer sequenciação de genomas. Nós hoje temos essa capacidade que está disponibilizada nos nossos laboratórios de uma maneira que seria impensável há 10 ou 15 anos atrás. Podemos fazê-lo para múltiplas espécies, para múltiplos indivíduos, a um preço perfeitamente acessível e é através da descodificação, é através do conhecimento do genoma das nossas espécies domesticadas e da sua comparação com as formas ancestrais, com as formas selvagens que lhe deram origem e ainda com o genoma da nossa própria espécie, e vão ver já como isso é importante para percebermos um bocadinho desta história, é através dessa comparação que nós vamos perceber como é que de facto fomos capazes de domesticar animais e plantas, isto é, de transformar um animal selvagem num animal doméstico, transformar uma planta selvagem numa planta doméstica. Eu não vou, obviamente, entrar em detalhes da sequenciação e da análise sofisticada que os dados da genómica nos permitem fazer, mas contar um bocadinho dessas histórias. E a primeira história é a domesticação do gado bovino, as vacas. As vacas que nos dão tantas coisas, que nos dão, obviamente, a carne, que nos dão o leite e que nos dão todos os produtos derivados, como o queijo. Estão aqui representadas muitas das raças que conhecem, por exemplo, no sul do país, as raças alentejanas e mortolengas, claramente raças bovinas bem adaptadas às regiões áridas, que são, por exemplo, que existem, por exemplo, no Alentejo, ou, por exemplo, se forem ao Parque Nacional da Peneda Gerês, a raça Barrosã, ou, por exemplo, no Douro Internacional, a raça mirandesa. São raças muito mais encorpadas e, portanto, muito mais bem adaptadas a regiões mais frias e mais chuvosas. Isto que aqui está é um conjunto da diversidade de raças domésticas, daquilo a que nós chamamos as raças taurinas, as raças bovinas do tipo taurino. Hoje nós conhecemos muito bem, do ponto de vista genético, todas estas raças. Mas sabemos também que já não temos a forma ancestral. A forma ancestral extinguiu-se. Durante todo o processo de domesticação, a forma ancestral, que eram os auroques, desapareceram. E hoje temos, por exemplo, digamos, o vestígio ou o testemunho histórico do que foi a forma selvagem que deu origem a todo o gado bovino, por exemplo, no Vale do Coa. Por outro lado, conhecem também outro tipo de gado
domesticado, que são estes bovinos que têm esta bossa muito evidente. Isto é o que se chamam as raças zebuínas. E estas raças são morfologicamente muito diferentes das nossas, das raças taurinas, e nós sempre dividimos, sempre olhamos, sem perceber bem o que é que tinha acontecido, para estes dois tipos de raças bovinas, as taurinas e as zebuínas. As taurinas sem esta bossa e as zebuínas com essa bossa. Por outro lado, como eu vos dizia, os documentos históricos, arqueológicos e históricos permitiam-nos associar as raças taurinas a toda a região euroasiática e à região do Crescente Fértil, enquanto as raças zebuínas apareciam claramente associadas ao subcontinente indiano. E hoje nós conhecemos muito bem todo esse processo, embora não conheçamos a estrutura genética da forma ancestral, precisamente porque ela se extinguiu. No entanto, toda a análise que foi possível fazer da ocorrência dos aurochs historicamente em sítios arqueológicos permite perceber que esta seria provavelmente a distribuição das principais subespécies de bós primigénios, que é o nome latino, o nome científico que se dá aos aurochs. Portanto, uma ampla distribuição euroasiática e também no norte de África. Hoje, a partir de métodos de reconstrução, de métodos estatísticos de análise do genoma e que permitem fazer a sua reconstrução histórica, nós podemos reconstruir precisamente aonde ocorreu a domesticação do gado bovino. E nós sabemos que há basicamente dois centros de domesticação, que são estes que aqui estão, no Crescente Fértil e no subcontinente indiano. Estas são as raças taurinas, são aquelas que nós conhecemos, são aquelas que deram origem às raças autóctones portuguesas, de que demos exemplos agora, como as raças mortolengas ou a raça barrosã. Esta que aqui está, bós índicos, são as raças zebuínas, são o gado de bossa que foi domesticado no subcontinente africano. Depois, a partir da comparação de múltiplas amostras de populações de todas estas raças, nós podemos reconstruir as rotas de colonização das duas formas. E, portanto, hoje sabemos que, por exemplo, há uma expansão desde o centro de domesticação para o oeste, ocupando toda a Europa e chegando à Península Ibérica, quer pela via do norte da Europa, quer através do norte de África, havendo depois aqui um encontro entre as duas rotas de expansão. Por outro lado, as raças zebuínas entraram em África e hoje nós sabemos que há uma clara mistura, uma clara miscigenação entre essas duas formas diferentes. Da mesma maneira, o Brasil, por exemplo, que não está aqui representado, importou muito mais tarde os dois tipos de raças e tem muitas raças hoje que resultam da hibridação, da mistura dessas duas formas iniciais que deram origem à domesticação do gado. Portanto, hoje, quando nós compramos um bife de carne de vaca, aquilo que estamos a olhar é para uma importação muito recente de material genético, de algo que foi inventado, que foi domesticado nesta região do mundo, no Crescente Fértil, bem como muitas outras formas domésticas, como já vamos ver, e que depois se expande a partir daqui com a invenção da agricultura por toda a Europa até chegar a nós, até chegar à Península Ibérica, que é o limite dessa expansão. E isto é, digamos, a história da carne que nós consumimos. É evidente que muitas vezes, se formos, por exemplo, a um restaurante brasileiro e se formos comer rodízio, vão-nos perguntar muitas vezes se nós queremos cupim, que é uma carne especial e que é precisamente a carne que vem da bossa do bós índicos ou das raças zebuínas. E, portanto, nós hoje, por causa de todo o comércio que existe e da globalização, temos acesso, obviamente, nos nossos restaurantes e nos nossos supermercados, a carne que vem de ambas
as formas que foram domesticadas e que existem hoje. Muito importante aqui é perceber a espécie ancestral já não existe. E, portanto, nós não conseguimos, apesar de percebermos já bastante como se passou esta história, não conseguimos construí-la completamente, porque não podemos comparar aquilo que temos hoje, que é só o que resta, digamos, o que ficou domesticado, mas perdemos a forma ancestral, porque os auroques já se extinguiram. Então, se esta é a história da carne, podemos nos interrogar se o leite não tem uma história paralela. Quando é que nós inventámos esta ideia de beber leite? Quando é que nós incorporámos o leite na nossa alimentação? Foi exatamente ao mesmo tempo que quando incorporámos a carne, quando domesticámos os auroques e os passámos a vacas? Essa foi uma questão, é uma questão obviamente muito interessante e que só foi resolvida, como eu vos disse, muito recentemente. Há 10 anos que começou a ser possível perceber todo este processo. E, de facto, e surpreendentemente, a resposta é não. Ou seja, só muitos anos depois, milhares de anos depois de termos domesticado as vacas, é que percebemos que podíamos aproveitar outra coisa para além da carne. E essa coisa era o leite e depois todos os derivados, como a manteiga, o queijo e por aí fora. Como é que isso foi descoberto? Este trabalho, de facto, começou nos nossos laboratórios há cerca de 12, 13 anos, quando, através de um consórcio internacional, estudámos as proteínas do leite, só exclusivamente as proteínas do leite de amostras de gado bovino de toda a Europa e do início, digamos, da parte mais ocidental da Ásia. E o que verificámos foi isto que aqui está. Neste mapa, esta zona aqui no norte, na região norte da Europa, no início da Escandinávia e norte da Alemanha, e por agora, nós encontramos uma muito elevada diversidade genética que era na altura muito inesperada. Foi surpreendente obter aquele resultado que mostra muito mais diversidade genética nas proteínas do leite de todo o gado bovino europeu aqui nesta zona, mas não para leste nem para oeste, e nomeadamente na Península Ibérica. Quando olhamos para este resultado, estavam também a ser publicados pela primeira vez os resultados da intolerância à lactose na espécie humana. Isso é algo que todos nós conhecemos hoje, que todos vocês conhecem. Nós hoje, quando vamos a um supermercado, podemos pedir, escolher leite que não tem lactose, porque muitos de nós, como sabem, somos intolerantes à lactose. Reagimos mal à lactose porque não somos capazes de a absorver. Isso é realmente algo de absolutamente extraordinário. Porquê? E a que não estamos habituados. Porque todos os mamíferos, incluindo a espécie humana, são, no estado adulto, intolerantes à lactose. Isto é, embora todos os mamíferos, após o nascimento, tenham uma fase de amamentação e, portanto, dependem absolutamente do leite materno para se desenvolverem, muito rapidamente, logo após aquilo que nós chamamos o desmame, o gene que permite desdobrar e absorver a lactose é desligado, deixa de se exprimir. E ao deixar de se exprimir, todos os mamíferos são, no estado adulto, intolerantes à lactose. Na espécie humana, isso é assim, exceto na Europa. Reparem, basicamente, todos os asiáticos e africanos são basicamente, com muito raras exceções, intolerantes à lactose. Isto é, não podem ter ou beber leite, porque senão se ficam mal dispostos, ficam com diarreia, etc, etc, etc. Na Europa, não. Na Europa, e sobretudo no norte da Europa, reparem, quase todos os escandinavos, quase todos os irlandeses, os suecos, os noruegueses, os alemães, são tolerantes à lactose. E então, quando nós comparamos, reparem, o mapa inicial da diversidade genética das proteínas do leite no gado bovino com o mapa da distribuição do gene que permite a absorção da lactose, ou seja, que permite às pessoas beberem leite e absorverem a lactose, reparem a extraordinária coincidência
destes dois mapas. E isto permitiu-nos perceber esta coevolução. Isto é verdadeiramente notável, porque é um processo de coevolução entre a espécie humana e o gado bovino. Isto é, há cerca de 5.000, 6.000 anos atrás, o homem começou a procurar incorporar leite na sua alimentação. E as primeiras pessoas que transportavam uma mutação no gene da lactase, que lhes permitia exprimir esse gene ao longo de toda a sua vida, e em particular ao longo da sua vida adulta, puderam começar a beber leite. Essas pessoas tiveram uma vantagem seletiva enorme. E, portanto, há alguns milhares de anos atrás apenas, essas primeiras pessoas que começaram a aproveitar o leite, muito provavelmente sobreviviam mais, muito provavelmente tinham mais filhos. E esse gene rapidamente se expandiu por toda a Europa. E esse gene é hoje um dos genes que mais distingue as populações humanas, isto é, que distingue europeus de africanos e de asiáticos, e mais, no genoma humano é o gene que tem a si associado um coeficiente de seleção mais elevado. Quer dizer que a pressão de seleção natural foi brutal sobre esse gene. Quer dizer que os primeiros indivíduos que há tão pouco tempo, como 5.000 anos atrás, possuíam esse gene, rapidamente os foram passando a toda a sua descendência, geração após geração, até que hoje a maior parte dos europeus pode, de facto, beber leite. Portanto, a partir de uma mesma espécie domesticada, que foi o auroch, que deu o gado bovino, nós hoje temos duas histórias que são completamente diferentes, duas histórias que nós podemos olhar na carne de bovino que comemos e no leite que bebemos diariamente. São duas histórias muito diferentes, são duas histórias que traduzem esta interação entre a nossa espécie e as espécies que nos dão os alimentos que nós consumimos também. O milho é, nas plantas, também um dos mais extraordinários. O milho, como sabem, é também uma domesticação que tem cerca de 6.000 anos. O milho foi domesticado nos altiplanos do México e é hoje uma das principais plantas cultivadas em todo o mundo. Em Portugal é uma planta que molda imenso as nossas paisagens, sobretudo na região noroeste. Hoje, a diversidade maior, a diversidade morfológica, a diversidade do aspecto das espigas de milho é quase nula na Europa, é quase nula em Portugal, é quase nula na Europa, mas é ainda extraordinariamente presente se visitarem um mercado, por exemplo, em Cusco ou em La Paz, por exemplo, ou seja, no seu centro de domesticação na América Central, no México, no Peru, na Bolívia. Quando hoje nós comparamos o milho que conhecemos tão bem com o seu ancestral, vejam a diferença morfológica. É absolutamente extraordinária. Durante muitos anos, na segunda metade do século XX, os biólogos, os geneticistas, os agrónomos duvidavam que pudesse haver uma relação direta entre o ancestral, que ainda hoje existe no México, o teocinto, que tem esta espiga muito simples e com os grãos absolutamente protegidos numa cápsula fechada, duvidavam que fosse possível ter acontecido isto que aqui está. Esta invenção, a invenção do milho, dá-se a partir do controle e de cruzamentos sucessivos que modificaram a frequência de alelos de muito poucos genes que têm este efeito maior, como podem ver, no aspecto da inflorescência e, obviamente, depois com todo o impacto que tem na nossa alimentação. Ou seja, basicamente, estes pequenos exemplos permitem-nos, digamos, generalizar tudo aquilo que estamos a falar para um processo que, de facto, mudou as sociedades humanas. Esse processo é o processo de domesticação. A invenção da domesticação mudou a espécie humana. Mudou porque mudou completamente o nosso modo de subsistência. Ou seja, nós passámos de caçadores-recoletores a
sedentários. Passámos de nómadas a sedentários, passámos de caçadores-recoletores a agricultores, porque começámos a prever e a poder controlar de uma forma muito mais eficaz os nossos recursos alimentares. E, portanto, passámos, domesticando plantas e animais, a fazer agricultura e, com isso, a mudar o mundo e a construir aquilo que nós chamamos de civilização e as sociedades modernas, como podem ver aqui. E, portanto, mudámos a paisagem e criámos condições para que, em muito pouco tempo, fôssemos os 7 mil milhões de pessoas que somos neste momento, por causa desta tremenda alteração e por causa desta capacidade de gerar recursos alimentares desta maneira. E então, hoje, nós podemos fazer, juntando toda a evidência arqueobiológica com a evidência genética, genómica que vamos acumulando, podemos perceber que depois da última glaciação, isto é, quando o clima começa a aquecer desde há cerca de 20 mil anos, há uma série de centros, uma série de 5, 6 centros de domesticação onde tudo vai começar, onde tudo se vai passar e que tudo se passa mais ou menos ao mesmo tempo. É muito interessante ver isso e, portanto, podemos ver que isso se vai passar aqui, no Crescente Fértil, onde são domesticadas espécies tão importantes como as ovelhas, como as cabras, como o gado bovino, em toda esta região. Aqui, nos Andes, onde são domesticados as vicunhas, por exemplo, aqui nesta região, onde nos animais são domesticadas aves, ou, por exemplo, aqui nesta região que corresponde à Etiópia e à Eritreia, onde é domesticado o burro. Reparem que na Europa, a Europa está fora de toda esta história da domesticação animal e a única domesticação animal que acontece na Europa é esta que aqui está, é o coelho. É o único animal que é domesticado na Europa e é uma domesticação extremamente tardia. O coelho é domesticado há apenas 500 anos em França e é a partir daí que se expande depois com imenso sucesso para todo o mundo. Portanto, hoje nós temos um mapa da invenção da domesticação, que é um mapa já com um elevadíssimo nível de rigor histórico. E temos também um timeline, temos também uma dimensão temporal da domesticação, como podem ver, e podem ver aqui, portanto, as principais espécies, o gado bovino, os porcos, as cabras e as ovelhas, depois, mais tarde, outras espécies de mamíferos também e de aves, e finalmente, muito recentemente, o coelho como uma espécie domesticada mais proximamente. Nas plantas, temos também centros de domesticação que são extraordinariamente próximos daqueles que observamos. No Sudeste Asiático, por exemplo, é domesticado o arroz e a cana-de-açúcar. O arroz e a cana-de-açúcar são espécies que nós importamos do Sudeste Asiático. O café, por exemplo, de que falámos, que tem também hoje uma história muito bem conhecida a partir da sequenciação do genoma, foi domesticado também em África, na região da Etiópia, e como já vimos, na América Central, o milho e a batata, que são importações, são domesticações antigas, mas importações extraordinariamente recentes na nossa dieta, na dieta dos europeus. Vêm depois do início, como sabem, dos descobrimentos. E, portanto, quando nós juntamos isto tudo, nós procuramos perceber, digamos, quais são as características que são comuns ao processo de domesticação. Porque é que algumas espécies foram domesticadas, enquanto outras espécies
nunca terão sido domesticadas e não são, digamos, domesticáveis. Essa é uma questão importante, é uma questão que ainda hoje está em aberto e é uma questão também importante porque, obviamente, aquilo que aconteceu foi um extraordinário afunilamento da diversidade da nossa alimentação com a sedentarização e com a domesticação de animais e plantas. Uma das formas de procurarmos perceber isto é comparar espécies domesticadas com espécies próximas que nunca o foram. Por exemplo, comparar o que é que se passa em termos biológicos, provavelmente em termos também da ecologia comportamental destas espécies, entre os cavalos e, por exemplo, as zebras. As zebras nunca foram domesticadas. Ou, por exemplo, as renas e, por exemplo, os alces. Portanto, são formas que nós temos de procurar perceber que determinantes biológicos permitem que algumas espécies tenham sido historicamente domesticadas por nós, pelos humanos, e outras não. Por outro lado, a junção de todos estes elementos permite-nos perceber outra coisa muito interessante, é que há várias espécies que foram domesticadas múltiplas vezes. Já vimos, por exemplo, que as vacas foram domesticadas pelo menos 2 vezes, no Crescente Fértil e no subcontinente indiano. Mais recentemente, pensa-se que terá havido um terceiro evento independente de domesticação no norte de África. As cabras, por exemplo, sabemos também que têm 3 eventos de domesticação diferentes e os porcos 2. Em contraste, por exemplo, os coelhos foram domesticados uma única vez, fora da Península Ibérica, mais propriamente em França, e foi a partir daí que se espalharam. Por outro lado, também sabemos, através da genética, que há múltiplas formas ancestrais que terão sido envolvidas na domesticação tanto de animais como de plantas. E, portanto, reconstruindo esta história, nós podemos começar agora a dirigir-nos para a questão essencial, que é perceber exatamente o que é a domesticação. O que é domesticar? O que é transformar um animal selvagem num animal doméstico, uma planta selvagem numa planta doméstica? Uma das formas é olhar, por exemplo, para o que terão sido os aurochs e comparar com o gado, as formas ancestrais de gado já domesticado ou as formas atuais. Aqui existe um problema porque, como sabemos, já não temos aurochs e, portanto, estamos de alguma maneira muito limitados neste tipo de análise. Mas há outras espécies onde isso não acontece, outras espécies que nós usamos na nossa alimentação. Uma dessas espécies é precisamente o coelho. Veem aqui um coelho bravo, que nós temos hoje ainda de uma forma relativamente comum, distribuída por todo o país, e aqui uma série de raças domesticadas. Olhando para as duas formas, eu diria que esta é, de facto, uma das espécies que mais nos permite perceber o que é verdadeiramente a domesticação. Porquê? Porque o coelho é verdadeiramente uma máquina de alerta, de detecção de predadores excepcional. O coelho, nos ecossistemas mediterrâneos, na Península Ibérica, é predado por dezenas de espécies diferentes. Dezenas. Mamíferos, os linces, os lobos, as águias, etc, etc. Há uma série de espécies que depende da existência de coelhos para poder sobreviver. E, portanto, o coelho é uma máquina de detecção de predadores. Quando nós olhamos para os coelhos domésticos, a diferença é enorme. É gigantesca. Um coelho doméstico, nós cada vez mais temos coelhos em casa, usamos coelhos também como animais de companhia, como temos cães e como temos gatos. Os coelhos são uma espécie cada vez mais popular. Um coelho doméstico é absolutamente incapaz de detectar qualquer tipo de predador. Toda a sua capacidade de percepção do ambiente, toda a sua capacidade de percepção dos estímulos ambientais, toda a sua capacidade de detectar essas ameaças foi desmontada durante o processo de domesticação. E, portanto, oferece-nos aqui uma oportunidade excepcional para perceber o que é, de facto, proceder a essa transformação. Hoje, nós podemos, então, olhar para o genoma e perceber como é que se passa
através do exemplo do coelho ou de outros exemplos, todo esse processo ao nível genómico. Nós sabemos que há genes que no genoma nunca foram importantes em termos de domesticação, por exemplo, para o aumento da fertilidade, por exemplo, para a diversificação da coloração da pelagem, para muitas outras características, enquanto outros genes foram fundamentais no processo de domesticação e ainda outros no processo de melhoramento das raças, já depois da domesticação. Reparem o que se passa ao longo deste tempo, ao longo da transição do seu estado selvagem para o seu estado domesticado e de alta produtividade para suportar os nossos supermercados. Reparem, os genes que são irrelevantes para o processo de domesticação mantêm a sua diversidade. Reparem na quantidade de cores, mantém-se essencialmente ao longo do tempo, enquanto, quando uma espécie é domesticada, perde toda essa diversidade e depois, quando a espécie é melhorada, perde também toda essa diversidade. Ou seja, hoje, as nossas espécies domesticadas, os nossos animais e as nossas plantas domésticas representam subconjuntos muito reduzidos da diversidade genética original. E, obviamente, que esse, sendo um resultado importante, tem também consequências importantes sobre a forma que teremos de gerir toda essa diversidade. Então, hoje começamos a perceber que a domesticação é uma espécie de síndrome. É uma espécie de síndrome que nós começamos a poder generalizar tanto nas plantas como nos animais. Por exemplo, nas plantas, a domesticação envolve, através das diferentes espécies domesticadas, a produção de grãos ou de frutos maiores. Foram selecionados ao longo do tempo, obviamente, por causa de questões alimentares. Envolve a perda de dispersão dos mecanismos de dispersão das sementes. É muito interessante e é fundamental, obviamente. Porquê? Porque, obviamente, permite um controle muito mais adequado das colheitas e da agricultura ao longo dos anos. Por outro lado, muitas destas plantas tinham substâncias amargas que tornavam difícil ou desagradável a sua utilização na alimentação. O que nós conseguimos hoje perceber é que elas foram sendo selecionadas no sentido de diminuir esse impacto na palatabilidade e, portanto, tornarem-se menos exuberantes na quantidade dessas substâncias e poderem ser utilizadas com prazer na alimentação. Nos animais, essas características são maior tamanho e maior fertilidade, obviamente. Associados à maior fertilidade, o desaparecimento da sazonalidade na reprodução. Por exemplo, os coelhos. Os coelhos reproduzem-se na natureza entre fevereiro e junho e depois deixam de se reproduzir. Os coelhos domésticos reproduzem-se todo o ano, todos os meses, sem nenhum tipo de problema. E, obviamente, todos os outros animais domésticos também. Isto são, digamos, características sob intenso controle genético e, portanto, desmontar estas características implicou, obviamente, uma alteração genética durante o processo da domesticação. Uma diminuição da territorialidade e, como eu vos disse, sobretudo, e isso é muito interessante em termos comportamentais, uma tremenda diminuição da capacidade de apreciação por um animal do ambiente. Os animais deixam de perceber os estímulos ambientais e percebem apenas aqueles que são mais ligados à presença da espécie humana. Obviamente que houve outras domesticações. Esta é a primeira. E esta é também uma das mais espetaculares e uma das que nós hoje procuramos perceber melhor. Porque os cães descendem, ou seja, foram domesticados a partir dos lobos. E nós ainda hoje temos cães e lobos. Temos mais de 400 raças diferentes e temos lobos em território português. Temos lobos em toda a região euroasiática, temos lobos também na América e no norte da África. Reparem, nesta enorme, peço desculpa que isto aqui, nesta enorme diversidade de formas, na enorme diversidade de comportamentos que nós sabemos que existe nos cães. Tudo isto foi resultado de um processo de domesticação que tem 15 mil anos e a partir de uma única espécie. Só o lobo contribuiu para toda a diversidade que nós podemos apreciar nos cães. No entanto, a diversidade do genoma dos cães é muito inferior, é um subconjunto muito reduzido da diversidade que existe nas populações de lobo. E, no entanto,
Se olharmos para as raças, não achamos nada disso, achamos exatamente ao contrário. Mas aquilo que nós fizemos foi redistribuir a diversidade genética depois da domesticação, depois da transformação do lobo num cão. E então nós podemos olhar para esta nossa primeira domesticação, que não tem que ver, obviamente, com os nossos recursos alimentares, para perceber também muito desse processo. Hoje, quando nós olhamos novamente para onde tudo começou, para onde o homem começou a inventar a domesticação de animais e plantas, vemos que há uma forte dissociação entre os locais que foram a origem da domesticação dos locais que hoje têm as principais atividades agrícolas no mundo. Reparem, obviamente, aqui a Europa, com uma deslocação intensa da invenção da domesticação de leste para oeste. Hoje quase nada existe aqui. Quase tudo está aqui. Reparem também, na América do Sul, a mesma coisa. Hoje o Brasil é uma das maiores potências mundiais de produção agrária a todos os níveis e, obviamente, que aquilo que fazem ou que fizeram foi uma importação de todas essas, ou das variedades de plantas domesticadas e de animais com que hoje alimentam uma parte substancial do mundo. Isso é também muito interessante perceber como é que aconteceu e está muito relacionado com a localização geográfica dos centros de domesticação. A localização geográfica dos centros de domesticação e a estrutura dos ecossistemas, a estrutura ecológica dos continentes em que essas domesticações ocorreram. E, de facto, é muito interessante contrastar o que se passou na Eurásia, na Europa e na Ásia, com a África e a América. É que a deslocação e a comunicação entre as pessoas que inventaram pela primeira vez animais e plantas domesticados em África e na América era extremamente difícil, porque implicava deslocações latitudinais. Ou seja, implicava grandes deslocações em termos de climáticos, em termos de muitas outras dificuldades que apareciam ao longo destes gradientes. Ao contrário, na Eurásia isso não existia. E, portanto, o sucesso da domesticação é muito mais importante no continente, no grande área euroasiática, do que em África ou do que na América. Se calhar, terá sido por isso que foram os europeus descobrir a América e não os americanos a descobrir a Europa, precisamente por causa desta contingência ecológica que permitiu um muito maior impacto da domesticação na Eurásia do que em África ou do que na América. Hoje, para terminar, nós temos os genomas basicamente de todas as espécies de que nos servimos, de todas as espécies que constituem os nossos recursos genéticos, de todas as espécies de animais e de plantas domesticadas. Tudo isto são projetos que podemos encontrar disponíveis na net, à distância de um clique, e podemos usá-los na nossa investigação e podemos aplicá-los no nosso cotidiano. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nas últimas dezenas de anos no melhoramento das galinhas. As galinhas, como sabem, são a espécie mais consumida pela espécie humana. Todos os anos são abatidas para consumo 54 bilhões de galinhas no mundo. São, de longe, a espécie mais consumida. Reparem o que aconteceu em termos de, muito depois da domesticação, em termos de melhoramento genético. Reparem aqui a produção de uma galinha ao longo destes dias, de 43 a 85 dias, nos anos 50 e nos anos 90 do século passado. Reparem, a idade de abate das galinhas hoje é feita antes dela própria colapsar, por causa do crescimento da sua massa muscular, que acaba por colapsá-la, por destruir os seus órgãos internos, de tal maneira ela foi selecionada para fazer produção de carne. Hoje, nós podemos melhorar ainda mais através daquilo que nós chamamos a agrigenómica. A agrigenómica permite-nos
fazer melhoramento genético muito mais sustentado em bases científicas do que aquele que foi sendo feito de uma maneira muito mais lenta, por tentativa e erro, ao longo de centenas ou milhares de anos. Por outro lado, a agrigenómica permite-nos outra coisa de que falamos muito e que nos preocupa muito, que é aquilo a que chamamos segurança alimentar. Hoje, a genómica permite-nos perceber, em qualquer alimento que possamos escolher em qualquer supermercado ou num restaurante, permite-nos saber exatamente que animal é que deu origem ao bife que nós estamos a comer em nossa casa. E, portanto, todo este percurso que vai desde o animal que está na quinta, ao matadouro, ao retalho, até ao bife que compramos, é perfeitamente rastreável. Nós podemos segui-lo, porque temos a instrumentação molecular que nos permite fazê-lo. A isso nós chamamos rastreabilidade ou segurança alimentar, e hoje podemos fazer isto para todo o tipo de alimentos e, portanto, termos segurança naquilo que estamos a consumir, e isto, obviamente, aplica-se a muitas áreas diferentes. No entanto, e apesar de todas estas aplicações, e esse era o objetivo desta história, ou destas histórias, é que, de facto, sabemos hoje muito mais do que há poucos anos atrás, do que é verdadeiramente a domesticação. De como é que nós conseguimos transformar um auroch nestas raças que dão, reparem na musculatura, raças que estão completamente selecionadas para dar carne, ou raças bovinas que estão completamente selecionadas para dar leite. Estas são as típicas vacas da raça Holsteiner, aquilo que nós chamamos frísias ou vacas holandesas, que são completamente dirigidas para a produção de leite. A mesma coisa nas cabras, a mesma coisa nas ovelhas, ou a transformação dos javalis, que ainda temos, nas diferentes raças de porcos. E, portanto, sabemos hoje extraordinariamente mais do que é aquilo que nós utilizamos na nossa alimentação, de como é que podemos fazê-lo do ponto de vista biológico e, mais importante, sabemos muito melhor cada uma das histórias. Hoje, acho que era extremamente interessante que pudéssemos pegar em tudo o que conhecemos e divulgá-lo, porque, de facto, cada supermercado que nós temos é, de facto, um conjunto enorme de histórias das plantas que deram origem ao pão que nós comemos todos os dias, das plantas que deram origem ao café, das diferentes espécies de animais e de plantas de que nos alimentamos, ou ainda de outras espécies que são hoje os nossos animais de companhia. E, portanto, este era o objetivo, falar um bocadinho das histórias escondidas de cada uma das coisas de que nos alimentamos e de como é que essa disponibilidade foi feita através da invenção daquilo a que nós hoje chamamos de domesticação. Obrigado. Muito obrigada, Nuno Ferrand. Vamos agora dar início à sessão de perguntas, por favor. Boa tarde. Quando disse que há 15 mil anos os lobos começaram a ser domesticados, eu não percebi se os cães perderam genes, perderam alelos, ou se eles ficaram inativos. Essa parte eu não percebi. Obrigada. Assim, ainda não há uma resposta cabal. Ainda não há uma resposta cabal para a domesticação do lobo e para a sua transformação em cães. Porquê? Porque é provável que a domesticação do lobo tenha ocorrido em múltiplos sítios e, portanto, nós não temos hoje um centro de domesticação claramente identificado. Não sabemos se foi no Sudeste Asiático, não sabemos se foi no Crescente Fértil, não sabemos se foi noutra região. Portanto, é difícil fazer, em primeiro lugar,
essa identificação. E, em segundo lugar, outro aspecto muito importante, que é, sabemos que, de certeza absoluta, durante o processo de domesticação, houve, durante muito tempo, cruzamentos entre aquilo que começavam a ser cães e populações de lobo. Ou seja, houve sempre fluxo génico, houve sempre troca de genes durante todo esse processo. Portanto, ainda hoje nos é difícil contar uma história inequívoca sobre a transformação de um lobo num cão. No entanto, há outros aspectos que são importantes. Por exemplo, os aspectos comportamentais. Nós hoje sabemos que temos, dentro da diversidade de cães, uma enorme diversidade de comportamentos. Essa diversidade de comportamentos tem uma base genética e essa base genética não se dá, digamos, por perda de genes, dá-se por seleção e aumento e fixação da frequência de determinados genes que vão condicionar as características morfológicas, o tamanho, o comportamento, a fisiologia desses animais. É provável também que nesse processo de seleção, nesse processo de seleção artificial que deu origem à domesticação, é provável que tenha havido seleção de genes que não se expressam ou, ao contrário, que se tenham passado a expressar. Por exemplo, na espécie humana, como eu disse, a nossa capacidade, ou a capacidade dos europeus de poderem beber leite, resulta precisamente da seleção de um gene, um só gene, que é o gene da lactase, que passou a expressar-se durante a nossa vida adulta. E isso não acontece num africano ou num asiático. Esse gene está desligado, não se exprime. E ao não se exprimir, não permite a essas pessoas, com essa origem, beber leite. E, portanto, há as duas componentes, mas, digamos, uma história ainda completa ainda não existe. Boa tarde. Eu sou uma cozinheira brasileira e pesquiso a mandioca, que é uma planta silvestre e que foi domesticada. Então, a primeira pergunta seria: por que foi domesticada uma planta que era venenosa? E como que uma população, não sei se isso tem uma resposta, mas como que uma população pode querer domesticar uma planta que é venenosa? Por que fariam isso? Pois, assim, muitas das, como a mandioca, muitas outras espécies de plantas tinham uma série de substâncias, podemos chamar venenosas, não é? Mas que tinham, de facto, efeitos secundários sobre quem as utilizava. Aquilo que se verifica é que, tanto na mandioca como noutras espécies, há uma seleção progressiva que tende a remover essas substâncias daquilo que nós vamos depois utilizar na nossa alimentação. Isso resulta, essencialmente, do mesmo processo de selecionar essas plantas, ou seja, selecionar os genes que não exprimem essas substâncias. É provável que, no momento inicial, tenha havido, digamos, uma espécie de vantagem e desvantagem, porque as populações podiam ir buscar proteína, hidratos de carbono e outras substâncias a muitas dessas culturas e dessas plantas iniciais. E, portanto, tinham as duas coisas, digamos assim. Por um lado, tinham essa vantagem, por outro lado, tinham a desvantagem de estarem associadas a substâncias com efeitos secundários, ou substâncias que dificultavam a sua ingestão. Isso depois refletiu-se no processo de domesticação e no processo de melhoramento, e é comum a muitas outras espécies, através da sua remoção, para depois permitir a sua ingestão normal, que é o que hoje acontece. E é uma das características mais comuns à domesticação das plantas. Boa tarde. Duas perguntas que estão mais ou menos relacionadas. A primeira é... sim.
A primeira, teniendo en cuenta a cousa que ha explicado de que coa domesticación das plantas e os animais se ha perdido esa diversidade genética, sería posible pensar que a sociedade actual falta tamén esa diversidade na alimentación e que coisas se podría facer para isto e, por exemplo, en cuanto a comer carne, sería máis saudable comer carne de casa porque estas especies tienen unha diversidade genética moito máis elevada que as especies domesticadas e en cuanto ás plantas, ir a buscar plantas máis silvestres ou salvajes que tuvieran un gusto máis amargo, máis saudables. E a segunda pregunta sería cual eran, por exemplo, as plantas aquí na Península Ibérica ou en Europa, a parte do trigo, que formaban parte desta primeira domesticación, ¿no? Porque non sei quanto tempo tarda o ser humano en adaptar tamén sus genes, e estaba a falar de a posibilidade de absorber a lactosa, eran moitos anos para poder facer isto. En caso do coello, quantos anos precisa o ser humano de adaptar tamén su organismo para poder digerir esa falta de diversidade genética en ese caso concreto. Obrigada. Claro. A diversidade, a perda de diversidade genética durante o processo de domesticação não tem um impacto sobre a nossa alimentação, nem tem um impacto sobre a saúde em geral. Pode ter uma consequência diferente, que é o facto de nós precisarmos hoje de cada vez maiores produtividades agrícolas, faz-nos afunilar ainda mais, digamos, o processo de melhoramento genético, tanto das nossas culturas de plantas como de animais. E, portanto, hoje o que acontece é que uma parte significativa dos animais e das plantas que têm elevada produtividade, e nós precisamos de elevadas produtividades, por um lado, porque precisamos de alimentar mais pessoas e há ainda muitas pessoas e há ainda muitíssima desigualdade em termos alimentares no mundo. Por outro lado, porque todas as projeções demográficas, não é, mostram que se hoje somos 7 mil milhões de pessoas, dentro de 40 anos teremos 9 mil milhões e, portanto, vamos precisar de alimentar muito mais gente. O que acontece é que a perda de diversidade genética torna muito mais suscetíveis essas espécies a qualquer tipo de agente patogénico, um vírus ou uma bactéria ou outra coisa que pode vir a eliminar ou a dizimar ou a ter um impacto enorme sobre esses recursos alimentares. E isso depois pode ter impacto, obviamente, na espécie humana. Portanto, nós temos aqui um processo, de facto, extraordinariamente complicado, que é só conseguimos até hoje aumentar a rentabilidade, a produtividade das nossas culturas, melhorando essas mesmas culturas, mas ao fazermos isso estamos a perder diversidade genética. E, portanto, a perda de diversidade genética pode ter, ou terá certamente, esse impacto. E grande parte dessas culturas são hoje muito idênticas do ponto de vista genético. E isso pode ser um problema, mas não é um problema direto, sobre a nossa alimentação. A outra questão é uma questão importante, porque está relacionada, obviamente, com uma mudança radical dos nossos hábitos alimentares. E, portanto, em termos da história da espécie humana, não é? A espécie humana é uma espécie bastante jovem, mas bastante recente, terá 200 mil anos, não é? Expandiu-se à volta do mundo, saindo da África há cerca de 50 mil anos, e há 10 mil anos mudou radicalmente o seu regime alimentar com a invenção da domesticação. As consequências dessa modificação ainda não são completamente conhecidas. É evidente que a espécie humana tem hoje, ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, uma aceleração da sua diversidade genética. Ou seja, a espécie humana está a evoluir mais rapidamente do que na maior parte da sua história, por causa da adaptação a múltiplas condições, desde às condições climáticas que encontrou em todo o planeta, como às condições e aos hábitos alimentares que mudaram
drasticamente. O exemplo do leite é um dos mais espetaculares e um dos mais bem conhecidos, porque é recentíssimo e deixou já uma marca no nosso genoma que é muito clara. Mas há outros exemplos e, à medida que vamos conhecendo mais, vamos percebendo isso. Depois, há digamos, outros aspectos que são importantes, como, por exemplo, digamos, os desequilíbrios alimentares, mas isso já entramos num campo muito diferente e que estão relacionados com alguns dos aspectos de saúde pública mais importantes da atualidade, como, por exemplo, a obesidade e assim, não é? Mas isso, digamos, já entramos noutra área. Mas, portanto, o importante aqui é perceber o facto, não é relevante termos deixado de ser caçadores para ser agricultores. Portanto, não é relevante o facto dos nossos produtos terem menor diversidade genética, não tem impacto em nós, podem ter impacto no futuro na disponibilidade dessas culturas. Por outro lado, a diversidade genética da espécie humana é crescente por causa do crescente número de pessoas no mundo. Não é? Nós tivemos um crescimento demográfico absolutamente brutal. Isso quer dizer que hoje a diversidade genética que entra em cada geração persiste e não se perde. Portanto, há uma acumulação dessa diversidade, quer por causa desse aspecto demográfico, quer por causa da mobilidade e da mistura das pessoas. A segunda pergunta era, a Península Ibérica, que tipo de plantas se começaram a domesticar? A maior parte das nossas culturas são importações. São importações. Depois temos pequenas espécies de pouca importância na região mediterrânica, sei lá, por exemplo, o grão de bico, por exemplo, a hortelã, por exemplo, diferentes. Mas, de facto, a maior parte dos nossos recursos das nossas plantas e dos nossos campos são importações. As batatas foram inventadas no Peru, o milho foi inventado no México, o arroz veio do Sudeste Asiático e, portanto, a nossa paisagem é essencialmente uma paisagem que é recentíssima e que é importada essencialmente depois dos descobrimentos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pela sua apresentação. Quando nos falou ali da coevolução entre o gene da lactase no homem e a diversidade das proteínas, percebemos que houve uma forte seleção para a presença daquele gene e a manutenção daquele gene na população. Certo, certíssimo. Mas, e do lado na espécie humana. Na espécie humana. Certo. E do lado do gado, qual foi a pressão seletiva que fez com que as proteínas se diversificassem? Portanto, aquilo que nós vemos é que quando olhamos para o gado bovino em toda a Eurásia, o que nós sabemos e que verificamos muito bem a maior parte da diversidade do genoma está no crescente fértil, ok? E depois a expansão do gado até à Península Ibérica é um gradiente claríssimo de perda progressiva de diversidade genética que está relacionada com essa mesma expansão. Portanto, à medida que uma população vai andando, vai deixando para trás genes por demografia pura e simples, não é? Portanto, a grande diversidade que existe, diversidade genética que existe nas raças ainda hoje do crescente fértil, é a marca da domesticação inicial, certo? Quando olhamos para as proteínas do leite, o padrão é completamente diferente. E isso é que foi inesperado. E as proteínas do leite são as proteínas que estão associadas precisamente à seleção de gado para o leite. E, portanto, temos aqui dois padrões. Um processo demográfico inicial de expansão e utilização do gado para carne, que vem do crescente fértil e com a expansão da agricultura em toda a Europa vai progredindo até chegar ao oeste e à Península Ibérica. E depois, milhares de anos mais tarde, no norte da Europa, por razões que nós não conhecemos absolutamente, há um primeiro agricultor que se lembra de aproveitar o leite. E, portanto, o que é que faz no gado?
começa a melhorá-lo para o leite. E, portanto, por isso é que nós encontramos, para as proteínas do leite, aquela diversidade genética muito mais notória no norte da Europa, na Escandinávia, Alemanha e por ali fora. Só as proteínas do leite. O que quer dizer o quê? É o testemunho das experiências de cruzamentos que foram feitas durante centenas de anos para melhorar a característica de produção de leite. E o que é que acontece? Eles começam a ter gado que começa a ser específico para produzir leite, começam a incorporá-lo na alimentação. Como eles são intolerantes, têm ali alguma dificuldade, mas a primeira pessoa que tem o gene que se exprime e que pode beber leite tem uma vantagem seletiva tremenda. Vai ter mais filhos, vai viver mais tempo, etc, etc. Vai sobreviver a períodos de fome nessa altura e o gene expande-se rapidissimamente por toda a Europa. E hoje nós temos métodos muito sofisticados em biologia molecular e em genética que nos permitem fazer, e isso é um resultado notável, que nos permitem fazer a datação. Permite a sequenciação do genoma de múltiplos indivíduos da espécie humana, permite-nos fazer isso. E isso foi estimado há cerca de 4 ou 5 anos como sendo qualquer coisa como 6 mil anos. 6 mil anos. E então foi-se testar recentemente, nós podemos fazer outra coisa, que é a junção, lá está, da arqueologia com a biologia. É que hoje é possível sequenciar DNA de fósseis ou de subfósseis, não é? Hoje já sequenciámos, por exemplo, o homem Neandertal. Sequenciámos completamente o genoma do Neandertal. Um genoma com 40 mil anos. 40 mil anos. Portanto, o que é que se fez? Foi-se a sítios arqueológicos na Europa, nessa região, no norte da Europa, foi-se a sítios arqueológicos com 10 mil, 9 mil, 8 mil, 5 mil, 4 mil anos. A hipótese era, se a nossa inferência estatística estiver certa, então, se nós formos sequenciar aquele gene, o gene da lactase, nos homens que viviam no norte da Europa com 10 mil anos, eles eram intolerantes. Com 9, eram intolerantes. Com 5, já eram tolerantes e com 4. Bingo, em cheio. Portanto, quando se fez isto, foi possível ver que nos fósseis, nos subfósseis, não são fósseis, são subfósseis, há 10 mil anos os norte-europeus ainda eram intolerantes, há 9 mil eram intolerantes, há 7 mil começam-se a encontrar os primeiros com a mutação que permite beber leite, há 5 mil já estão quase todos com essa mutação. E, portanto, isso é um exemplo extraordinário de junção da biologia molecular, da genómica e da arqueobiologia para demonstrar um processo evolutivo em curso e uma adaptação à alimentação que é verdadeiramente extraordinária. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. A minha pergunta era... En realidade non é unha pregunta. Eu estaba extremamente interesado en coñecer a súa opinión sobre a utilización de organismos genéticamente modificados hoxe en día na nosa alimentación, tanto na Europa como na América. Obrigado. Então, isso é uma questão importante, é uma questão muito importante. É assim, basicamente, a domesticação é a modificação genética de espécies ao longo de décadas, centenas ou milhares de anos. Foi isso que nós fizemos. Mudámos os animais selvagens e transformámos-los em domésticos e a mesma coisa em relação às plantas. Em muitos casos, por exemplo, nos coelhos, nos cães, nas vacas, tudo se passou dentro da mesma espécie. Esse é um aspecto importante. Okay? Tudo se passou dentro da mesma espécie. Não há saltos entre espécies, não há genes que passaram de uma espécie para outra. Mas noutros casos há. Por exemplo, as batatas. Nas batatas, claramente, as batatas que nós hoje cultivamos e que nós hoje comemos são transgénicas. Não são transgénicas produzidas nos últimos 10 anos ou 15 anos em laboratório. Não, são transgénicas na altura da domesticação. No Peru há muitas espécies diferentes de batatas. E o que se fez foi, na altura da domesticação, cruzaram-se espécies diferentes para que genes de uma fossem transferidas para outra espécie e que proporcionava, por exemplo, uma maior resistência a determinado tipo de doenças
ou uma maior produtividade, ou muitos outros aspectos. Portanto, temos as duas coisas. Durante todo o nosso processo de invenção da domesticação, temos a domesticação e o melhoramento sem envolver cruzamentos com outras espécies e a mesma coisa, mas envolvendo cruzamentos com outras espécies. O que mudou agora, o que mudou há muito pouco tempo, muito recentemente, é a possibilidade de o fazer em laboratório. Portanto, isso mudou radicalmente e é isso que normalmente nós chamamos organismos geneticamente modificados. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista biológico, teórico, não há nada que nós possamos pensar que possa ter alguma diferença com o que foram estes 10 mil anos de história. Não há absolutamente nada. Por outro lado, não há também nada que nos possa indicar, do ponto de vista teórico, e com aquilo que sabemos atualmente, que isso possa ter algum impacto na saúde humana. Não há. Agora, depois poderá haver, naturalmente, outros problemas. Na minha opinião, essa é uma das vias principais que nós temos para assegurar a sustentabilidade do planeta. É a única forma, para mim, para diminuir, por exemplo, a carga de pesticidas com a intensificação da agricultura, de aumentar a produtividade diminuindo o impacto ecológico da agricultura por causa de termos que alimentar mais e melhor não só os habitantes que existem hoje no planeta, mas aqueles que vão existir muito mais nos próximos 40 anos. E, portanto, essa, como investigador, é a minha opinião. Mas acho, obviamente, que tudo isso tem que ser acompanhado de todos os cuidados e, sobretudo, de informação. É preciso que as pessoas saibam exatamente o que são organismos geneticamente modificados, como se fazem e o que é que a biologia pode dizer sobre isso. E isso não existe. E há um contraste tremendo entre a Europa, e terão visto as notícias nos últimos dias sobre isso, e, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos ou na América do Sul, nomeadamente no Brasil. E, portanto, a atitude europeia é, em geral, uma atitude de rejeição, mas de rejeição pelo desconhecimento. Não é? E, portanto, esse é, de facto, um problema absolutamente fundamental, quer dizer, e falar disto na Ciência Viva é muito importante, porque aquilo que nós temos que fazer é exatamente o contrário, é aceitar ou rejeitar pelo conhecimento. Não é isso que hoje se verifica e isso, em termos de investigação e de aplicação dessa investigação na Europa, está a ter consequências muito, muito grandes. Vamos então a uma última pergunta. Obrigado. Por que será que a Europa e a América do Norte estão ausentes da geografia da domesticação? É muito curioso, não é? É por sermos mais friorentos? Não sei responder. É realmente muito interessante. Já muita gente se dedica a essa questão. Provavelmente é uma questão contingente, isto é, as espécies que podiam ser domesticadas e que eram espécies de baixa territorialidade, espécies muito sociais, muito sociáveis, não estavam na América do Norte, nem estavam na Europa. Provavelmente terá sido essencialmente um acaso, uma contingência que terá levado a uma concentração maior das espécies domesticáveis, portanto, espécies como os auroques, como as cabras selvagens, como os muflões, que foram transformados em ovelhas,
Muito provavelmente, simplesmente por acaso, a maior parte dessas espécies não estava nem na Europa nem na América do Norte. E, portanto, aconteceu que os povos que estavam próximos das espécies que eram domesticáveis fizeram. E depois, uma vez feito, a expansão e o sucesso deixa de fazer a necessidade dessa mesma domesticação nesses outros locais. É muito provavelmente por causa disso que a Europa só tem para oferecer os coelhos, mais nada. E os coelhos aparecem numa altura, os coelhos aparecem nos últimos 1000 anos, e os coelhos, portanto, aparecem numa altura em que já há um conhecimento muito grande do que é o próprio processo de domesticação. E é, de facto, na Europa, a única coisa, basicamente, que nós temos para oferecer. Isso foi muito rápido. Uhum. Claro. 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 Exato. Obrigada. Vamos então encerrar a conferência, agradecer a vossa presença e, antes de terminarmos, gostaria de anunciar o próximo dia C, que se celebrará no próximo mês de junho, no dia 25 de junho, sobre um problema atual e crescente que é o lixo marinho, pela Lia Vasconcelos, da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada.